Então, vocês já me conhecem, meu nome é Pedro Las Casas. A gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem da hiperfertinemia dentro do bloco das doenças hematológicas benignas. Então, para a gente entender um pouquinho sobre entender como funciona a cinética de ferro. A gente tem no nosso organismo próximo de 4 gramas de ferro sobre diversas formas distribuídos no organismo. A grande maioria desse ferro está sobre a forma de M circulando nas hemácias, cerca de 2,5 gramas. 1 grama fica de depósito sobre a forma de ferritina hepático. Uma coisa importante da gente esclarecer, lembrar que sempre a ferritina é uma proteína de fase aguda, e a ferritina isoladamente não indica depósito de ferro. Então a gente pode ter o que a gente chama de uma ferritina vazia, onde a gente tem uma proteína aumentada sem significar um depósito de ferro aumentado, por se tratar de uma proteína de fase aguda. A gente tem também 400 miligramas depositados juntos aos miócitos e 4 miligramas associados à transferrina sobre a forma de IST, de ferro sendo transportado sobre a transferrina. Então, uma pequena quantidade é transportada ligada à ferritina, a grande maioria está sobre a forma de ferritina ou sobre a forma de M. Então, o que a gente sabe sobre o metabolismo do ferro? A gente sabe que o metabolismo do ferro funciona sobre o mecanismo de reciclagem. A gente não tem um metabolismo muito adequado de eliminação de ferro. A gente tem um metabolismo, então, uma dieta oral que a gente consegue absorver cerca de 10 a 20 miligramas de ferro dia, sendo que desses 10 a 20 miligramas que a gente, na verdade, ingere, só 10% é absorvido, e cerca de 1 a 2 miligramas dia vai ser perdido sob a forma de perdas insensíveis no suor, pele e trato gastrointestinal ou na menstruação da mulher. Então, o que a gente conclui? Que o ferro não tem uma grande quantidade de eliminação nem absorção diária. Então, a grande quantidade desse ferro é reciclado no sistema retículo endotelial, sendo grande parte dele pelos macrófagos no baço. Então, a eliminação do ferro não possui uma vida de metabolismo regulada, então a gente não regula a eliminação do ferro. Então, o que vai ser regulado no ferro vai ser a absorção. Então, toda a nossa fisiologia de regulação do ferro vai ser sobre a forma de absorção. Como é que a gente tem isso? Trouxe essa figurinha aqui do Powell, mas acho que a gente consegue simplificar nessa outra figurinha aqui. Então, o que a gente tem? Nosso ferro, após ingestão, é absorvido no trato gastrointestinal, principalmente no jejum. Quem é responsável pela essa absorção é a ferroportina. A ferroportina, então, é uma molécula que vai ser responsável pela translocação da molécula do ferro. Logo após absorvida esse ferro pela ferroportina, ele vai circular ou sobre a forma livre ou sobre a forma associada à transferrina, que é essa molécula de transporte, que ela então vai ter alguns receptores de superfície que vão ser saturados pela ligação com o ferro. Daí a gente tem alguns caminhos para esse ferro. Parte deles vai ser levado à medula óssea para ser incorporado à molécula de hemoglobina, para formar a hemoglobina, na verdade, incorporada ao grupo M. Parte vai ser levado ao fígado para ser incorporada à molécula da ferritina sob a forma de depósito. Como que então é regulada essa ferroportina? A principal molécula da regulação vai ser a epsidina. A epsidina exerce um efeito negativo sobre a ferroportina. Isso indica que quando eu tenho epsidina alta, a gente inibe a absorção de ferro. Então, vamos começar a pensar aqui em algumas situações para a gente poder mecanismo. Então, vamos pensar no mecanismo de ter uma anemia ferropriva. Quando eu tenho anemia ferropriva, então, eu estimulo a absorção de ferro. Então, o que acontece quando eu tenho uma anemia ferropriva? A gente vai ter uma diminuição da epsidina. Com a diminuição da epsidina, eu tenho uma liberação da ferroportina para absorver o ferro que passa no trato gastrointestinal. No mecanismo contrário, quando eu tenho uma sobrecarga de ferro, a gente vai ter um aumento da epsidina para bloquear a absorção, porque o organismo não mais precisa da ferroportina, do ferro. Então, essa ferroportina vai estar fechada para inibir com que a gente tenha uma absorção a mais do que eu já preciso. Então, isso é importante para a gente começar a pensar. Então, como é que funciona isso repetindo? Então, a gente tem lá a ferroportina e a ferroportina liberando a absorção de ferro. Se eu tenho uma epsidina aumentada, a gente bloqueia essa ferroportina e o ferro não é mais absorvido. Então, quando eu tenho epsidinas altas, significa que eu não preciso absorver o ferro.
Então, se eu tenho epsidinas baixas, significa que a ferroportina está liberada e o ferro está sendo absorvido. Então, a gente pensar numa anemia ferropriva, a gente vai ter epsidinas muito mais baixas do que o que era de se esperar. Então, a gente tem esse estudo aqui, que é um estudo feito em crianças africanas com um nível de anemia ferropriva importante, e a gente consegue ver aqui o nível de epsidina no paciente com anemia ferropriva, aqui é iron deficiency, né? A gente tem níveis de epsidina muito mais baixos do que nos controles sem anemia ferropriva, corroborando isso que a gente estava explicando agora há pouco, que os pacientes com anemia ferropriva têm epsidina baixa para liberar a absorção de ferro pela ferroportina. O que então vai controlar essa produção da epsidina? A epsidina, então, é uma proteína que vai ter tanto supressão quanto upregulation. Então, qual vai ser coisas que vão suprimir? A gente já falou que vão ser a absorção do ferro. Então, quando a gente tem uma deficiência de ferro, a gente diminui a sinalização para produzir a epsidina, para liberar isso que a gente tem. O que a gente vai ter? Um aumento da epsidina. Então, eu preciso parar de absorver. Quais são situações que eu preciso parar de absorver? O acúmulo do ferro, via esses mecanismos que a gente não vai entrar em detalhes, vão fazer um aumento da epsidina para parar a absorção. Quais são outros mecanismos de aumento da epsidina que vão fazer o bloqueio dessa regulação hepática? As infecções e as inflamações via interleucina 2 e mecanismo de JAK-STAT também vão fazer um aumento de epsidina, fazendo com que a gente tenha aquela anemia da doença crônica, onde eu não consigo mobilizar a reserva hepática. O que é uma prova que isso acontece de um jeito bem interessante? Foi feito então um estudo, a gente está aqui falando um pouquinho sobre anemia ferropriva, para a gente entender melhor esse mecanismo, sabendo que não é muito o alvo da aula, mas para a gente entender. Então, o que foi pensado? Que os pacientes com anemia ferropriva, quando eles começam a repor, o que vai acontecer? Se eu aumento minha biodisponibilidade, o organismo naturalmente aumentaria a minha epsidina, e o que acabaria diminuindo a minha absorção. Então, se eu diminuísse os dias que eu usasse o ferro, eu faria menos essa regulação da epsidina e manteria uma absorção de ferro maior. Então, foi esse estudo que mostrou que em mulheres em idade jovem, que elas teriam uma absorção maior por um feedback da epsidina, onde a epsidina tenderia a permanecer mais baixa, aumentando a minha absorção de ferro. O que então vai patologicamente aumentar a minha ferritina? Então, a gente vai ter situações onde eu tenho um aumento da oferta de ferro. Então, por exemplo, pacientes que transfundem, como os pacientes com síndrome mielodisplásica ou os mesmos anemia falciforme, onde a gente vai ter uma sobrecarga de ferro por aumento da demanda. Como a gente não tem nada para espoliar esse ferro entregado por via endovenosa não vai ser como ser depledado, e com isso a gente vai ter um aumento da ferritina. Qual que é outra causa de hiperferritinemia? Quando a gente tem um aumento de absorção do ferro, e é o que a gente vai falar aqui. Então, se eu tenho uma deficiência endógena de epsidina, se eu tenho uma deficiência endógena de epsidina, vai fazer com que a minha ferroportina fique cronicamente liberada, e com isso eu vou começar a absorver. Então, a sobrecarga de ferro pode ter essa alteração autossômica, que a gente vai chamar de hemocromatose, que vai levar à inibição da epsidina, eu não produzo epsidina, e por consequente eu aumento meus depósitos, tanto aumentando a ferritina quanto a minha saturação, pois o meu mecanismo é liberando a absorção. Então significa que vai estar as duas coisas aumentadas. Então vamos ver esse esquema aqui que a gente falou, que é o que a gente já tinha visto. Se eu bloqueio a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que todo o ferro que passa seja absorvido. Eu não tenho regulação da epsidina, ele continua sendo absorvido. Com isso, minha molécula de transporte, que é a transferrina, fica saturada e o meu mecanismo de absorção, a ferritina, também fica aumentada. Então, aumentando o depósito de ferro tanto do fígado
quanto aumentando minha saturação da transferrina. E qual que é o problema desse tanto de ferro? A gente sabe que o ferro ele tem uma consequência no tecido. Ele tem a capacidade de transferir elétrons formando radicais livres de O2, que são mecanismos oxidativos. Então, a gente vai ter dano mitocondrial, peroxidação lipídica, dano ao DNA, dano proteico e dano aos lisossomos. Com isso, a gente vai ter um dano na célula muito significativo. A gente vai ter, então, um estresse significativo importante e uma mortalidade das células que têm alto acúmulo de ferro. E quem são as células que têm alto acúmulo de ferro? Principalmente, igual a gente já falou um pouquinho. A gente tem ferro hepático, então, como a gente tem um alto metabolismo no ferro hepático, uma alta concentração de ferro nas células hepáticas, a gente vai ter o dano hepático pelo ferro aumentado, levando a hepatomegalia, cirrose, eventual carcinoma hepatocelular. Como a gente falou dos miócitos, a gente vai ter alteração de ritmo e de falência cardíaca pelo depósito de ferro no coração e alguns outros, como hipopitarismo, fadiga crônica, o DM bronzeado, que a gente já falou, e o depósito de ferro na pele. Então, como é que funciona a história natural da doença? Então, os dois marcadores começam negativos, tanto a ferritina quanto a transferrina. O primeiro a aumentar é a transferrina, e depois ela satura, até porque ela não tem como passar de 100%, e depois disso a gente começa um aumento da ferritina exponencial. E aí os quadros clínicos com um aumento importante de ferritina, como a fadiga crônica e mais tardiamente o diabetes, a cardiomiopatia e a cirrose. Então, como é que a gente vai diagnosticar a hemocromatose? Então, a gente vai ter a abordagem do paciente que chega para a gente, é uma causa bem comum de consulta, com a hiperferritinemia. Então, a gente parte da hiperferritinemia, igual a gente falou, para pensar na saturação da transferrina, que deve ser solicitada em toda abordagem de paciente com hiperferritinemia. Então, caso essa saturação da transferrina esteja aumentada, a gente tem que pensar em hemocromatose. Aqui é o protocolo da Lancet, que é o protocolo europeu, e por prevalência familiar e genética, lá é só testado o C282Y, pela prevalência alta na população. No Brasil, a gente poderia testar também o H63D por nossa alteração, prevalência genética também da nossa população. Caso a gente tenha uma homozigose do C282Y, a gente já teria uma hemocromatose familiar. Se a gente tiver uma dupla homozigose em um fígado previamente descompensado, a gente também pode ter hemocromatoses mais raras. E a homozigose para H63D, não está aqui também poderia fechar diagnóstico. Se a minha saturação da transferrina está normal, significa que eu tenho essa ferritina aumentada por algum metabólito celular. Então, a gente tem uma alteração de interleucina 2, principalmente, fazendo com que a gente tenha um aumento de ferritina. Então, a gente tem que tratar essas condições como álcool, síndrome metabólica ou mesmo condições hepáticas prévias e avaliar se a gente teve uma resposta. Caso não haja uma resposta, a gente pode, então, quantificar o ferro hepático tanto para uma biópsia quanto para uma ressonância. Caso esse ferro hepático de fato seja aumentado, a gente tem que avaliar doenças da ferroportina, onde eu tenho descontroles isolados da ferroportina. E caso esse quadro esteja baixo, a gente realmente não tem um ferro aumentado, a gente tem que pensar que talvez essa ferritina seja uma ferritina anomalamente aumentada. Então, voltando, como é que vai ser a nossa conduta nesses pacientes? A gente vai avaliar inicialmente a cinética de ferro com hemograma, ferritina e EST e função hepática. No paciente com avaliação genética, com isso aumentado, a gente vai partir para a avaliação genética do C282Y e do H63D. E nos pacientes que isso não for fechar o diagnóstico, a gente pode eventualmente fazer uma avaliação de sobrecarga de ferro. Então, como é que a gente avalia essa sobrecarga de ferro na ressonância? A gente tem um aumento quantitativo do ferro, que é avaliado em T2 estrela nos cortes hepáticos e cardíacos. Quando que a gente vai fazer isso? O valor da ressonância, então, ele é um valor preditivo negativo, ou seja, eu confio na minha curva ROC quando eu tenho um valor negativo de não ver esse depósito.
Então, a gente tem aqui essa curva ROC, que a gente vê a positividade do teste e a negatividade do teste com acurácia muito maior do valor negativo do nosso teste. Ou seja, eu confio mais quando eu não tenho do que quando eu tenho. E a biópsia hepática, então? Ela é reservada de acordo com os guidelines da Sociedade de Doenças Hepáticas, com evidência razoável, é reservado nos pacientes que eu preciso quantificar o ferro hepático concomitante à avaliação de uma histologia hepática, nos pacientes onde eu tenho transaminase aumentada e ferritina maior que 1000 e eu não consegui fechar o diagnóstico só com as alterações, as alterações genéticas, e indivíduos com talassemia e disfunção hepática. Então, quando vai ser indicado o screening? O screening vai ser indicado para pacientes com parentes de primeiro grau, diagnosticados com hemocromatose familiar. Crianças só devem fazer o screening após os 18 anos ou caso apresentem ferritina maior do que 1000. E não existe indicação nenhuma de screening populacional. Isso é uma recomendação da American Society of Study of the Liver Diseases. Como é que a gente vai manejar, então, um paciente com hemocromatose? Então, vocês vão ver que estudos muito antigos e a gente não tem uma evidência tão boa de como que a gente chegou nessa recomendação. Então, a recomendação chegou no primeiro estudo comparativo com controles históricos, publicados em 76 por Bamford e Williams. E Adams publica um estudo maior que recomenda a flobetomia e o benefício sobre o desenvolvimento de cirrose e DM nesses pacientes. Então, ele compara com controles históricos que pacientes cirróticos com aqui a primeira coisa que ele observa é que os cirróticos com hemocromatose têm uma sobrevida pior do que os não cirróticos, então o desenvolvimento da cirrose era um mau prognóstico, e que nos pacientes que você fazia hemocromatose, eles ganhavam uma curva de sobrevida, faziam sangria, desculpa, eles ganhavam uma curva de sobrevida próxima à população normal. Então, desde então, a recomendação comparando controles proporcionais, então a gente nunca tem nenhum estudo randomizado. Foi só esse estudo comparado com controles históricos, onde a gente viu que os pacientes com sangria se comportavam próximos à população normal. Então, essa é a recomendação de fazer como uma evidência 1B, ou seja, eu tenho uma recomendação forte, uma evidência fraca, porque eu não tenho estudos randomizados, que esses pacientes devem fazer até chegar. Aqui ele coloca uma ferritina sérica entre 20, 200 e 300, né, pra gente, e uma saturação da transferrina menor que 50%, e essas sangrias deviam ser monitorizadas semanalmente até a gente conseguir chegar nesse valor. Então, resumindo a recomendação, fazer sangria se ferritina maior do que 1000 ou maior do que 500, sem evidência para um sobre o outro. Se eu tiver evidência de dano orgânico, eu também preciso fazer sangria. Então, mesmo que eu tenha uma ferritina mais baixa, um paciente com hemocromatose, com cirrose, eu tenho que manter uma ferritina mais baixa. E se eu tenho alta sobrecarga na ressonância ou na biópsia, eu também devo fazer sangria. E os quelates de ferro? A gente teve esse estudo do desferazirox, que não mostrou muito benefício comparando com a sangria, e a gente não tem usado isso. A gente poderia também usar as dosagens de hepcidina, mas que a gente ainda não tem isso clinicamente bem documentado. Concluindo então, o aumento da ferritina está associado a um aumento do IST, então nesses casos a gente tem que pesquisar tanto C282Y quanto H63D. Não existe indicação de rastreio populacional. O rastreio familiar é feito em pacientes de primeiro grau de indivíduos diagnosticados com idade maior que 18 anos, ou ferritina maior que 1000. A gente deve fazer flebotomias para todo paciente com ferritina acima de 1000 ou acima de 500, dependendo do protocolo que você estiver vendo, todo paciente com dano de órgão-alvo ou ressonância mostrando sobrecarga de ferro. A gente não tem muitos esquemas validados, as indicações são individuais. Inicialmente a gente pode começar semanal e depois chegar numa dose de manutenção adequada. Então deixei aqui esse QR Code que entra numa pastinha onde a gente tem tanto essa aula quanto artigos que eu usei para a gente estudar aqui. Qualquer dúvida a gente pode conversar. Deixei essa aula gravada para ficar mais fácil para todo mundo assistir no horário que for melhor. Estou à disposição para a gente discutir quando precisar.